Toy Story sempre foi sobre despedidas, encontros e reencontros. Como é que tá? Tudo na boa? De rocha. Desde quando o filme do Toy Story 5 foi anunciado, já se sabia que esse filme seria para os pais. Aliás, eu creio que muitos filmes da Pixar há muito tempo já deixaram de ser para as crianças ou unicamente para as crianças e passaram a abranger os seus queridos genitores também. Nesse caso do Toy Story 5, eles colocaram algo muito cabal que vem sendo enfrentado pelos pais na atualidade, que é essa dicotomia, essa dualidade entre as crianças que brincam, ou seja, brinquedos, a coisa mais tradicional, e a presença da tecnologia na educação dos pequenos. Nos trailers nós vimos a Bonnie, que brincava, né, excessivamente com seus brinquedos, que sempre estava lá criando mundos e situações, e de repente ela ganha um iPad, aquelas coisinhas cheias de joguinhos e coisinhas coloridas e que dão aquele estímulo absurdo na criança que não deixa que ela largue e faz com que ela fique ali vidrada. E o filme Toy Story 5 hoje, devo dizer que foi um filme em que eu vi muitos adultos e algumas poucas crianças. Chorei, obviamente, e eu acho que todo mundo que for ver, que acompanhou a saga dos brinquedos do Woody, Jessie, Buzz, vai chorar também. Vou fazer uma análise sem spoilers. Pegando o gancho do trailer, sim, nós vemos a Bonnie brincando e é perceptível que ela, né, de acordo, né, com o trailer e com alguns spots, na vizinhança ela é praticamente, ou melhor, ela é a única criança que ainda brinca. Ou seja, enquanto todo mundo, todas as outras crianças estão nas telas, nos seus joguinhos, ela ainda tá lá jogando os seus brinquedinhos no chão, inventando situações, inventando mundos e criando e fazendo historinhas com eles e tudo mais, estimulando a criatividade dela. Só que isso causa um efeito rebote, um efeito contrário, meio adverso, chamado solidão/isolamento. Afinal de contas, como se tem todo um meio ali, se você é a única diferente, obviamente que você vai ficar um tanto quanto isolada e meio sem jeito, com uma certa dificuldade de se aproximar das outras pessoas, justamente porque você é diferente. Todavia, isso não é propriamente um grande problema se a gente for considerar que muitas vezes o coletivo nem sempre é tão bom assim, nem sempre é o positivo, nem sempre é o melhor. Esse filme do Toy Story, eu acho que a maior lição é essa, a questão de como se pode equilibrar essas duas coisas, a questão dos brinquedos e a questão da tecnologia. Conheço algumas pessoas que têm filhos e eu percebo que essa é uma dificuldade muito comum a todos os pais. Como é que se pode equilibrar essas duas coisas? E é fato, olhando para o mundo, nós não vemos mais as crianças brincando. Antes nós víamos muitas as crianças realmente com brinquedos em mesas de restaurante, nós víamos crianças com algum brinquedo para se distrair. Mas hoje não, nós vemos as crianças nas telas. E isso desde a mais tenra idade. Os pais, eles tentam talvez mantê-las longe, só que realmente vivemos num mundo muito globalizado, num mundo extremamente estimulante, que está o tempo todo estimulando a criança nesse ponto. Aí realmente é um tanto quanto difícil manter elas longe disso, só que ainda vem essa necessidade de tal como acontecia com a Bonnie, de se estimular ela a brincar. Veredando um pouquinho pro lado psicológico e social, a criança ela é como se ela fosse uma esponja. A cabecinha dela tá se formando, então tudo ela vai absorver. Você pensa numa criança que não é estimulada a criar, uma criança que não é estimulada a pensar, uma criança que ela não é estimulada a desenvolver esse lado dela mais criativo, essa capacidade, né, de pensar além do campo real, vamos dizer assim. Um ponto que se diz é que um adulto criativo é uma criança que sobreviveu. Como é que a gente pode pensar que sequer crianças criativas estão sendo formadas? Então, que tipo de adultos essas crianças que não têm criatividade, que não são estimuladas a brincar, vão se formar lá no futuro? Eu confesso que é um futuro meio trágico de se imaginar. E já estamos vendo na atualidade alguns efeitos disso. Tivemos um pouco
de amostra com relação à pandemia, né? Os filhos da pandemia, crianças que nasceram na pandemia e não tiveram contato com outras crianças, não tiveram estímulos criativos, não tiveram outras crianças para darem um feedback para que elas pudessem criar. E aí essas crianças começaram a desenvolver assim divergências ou algumas afecções psicológicas muito características. Tive também amigos que tiveram seus filhos na pandemia e falam que até hoje os seus filhos são afetados por conta do período de isolamento em que eles simplesmente não tiveram contato com outra coisa além daquele mundinho. Eu creio que se os pais não fizeram um trabalho árduo ali de estímulo, de sempre estar tentando jogar nessa criança meios para que ela se desenvolvesse o seu potencial criativo, realmente essa criança ela pode, né, vir a ter muita dificuldade lá na frente. Vemos também um fato de que basta uma criança ou um adulto mesmo, ele sair um pouquinho da curva, nem precisa ser muito dessa questão de criar e de inventar e de conseguir ver e tudo mais, e ter entre aspas, talvez um talento um pouco maior que penda para esse lado, assim, mais criativo, um lado assim de criar coisas, que ele já é logo taxado como se ele tivesse alguma divergência. Ou seja, a gente percebe que o ser criativo tá ficando tão raro que quando aparece a gente toma ele como se fosse uma coisa extraordinária, como se fosse alguma coisa totalmente divergente. E não deveria ser assim. Daí, voltando pro filme do Toy Story, realmente a tecnologia ela toma, né, um espaço como né, esperado. Nós vemos sim essa questão da conexão, né, por meio da tecnologia, mas é importante lembrar que o fato de você estar conectado com pessoas através de redes, através de um grupo, né, ali no digital, não significa que você tem propriamente um contato. Não significa realmente que você tem ali afinidades ou pontos comuns. Você apenas está no meio digital junto com outras pessoas. Mas não significa propriamente que aquilo vai fazer com que você se desenvolva, faça com que você possa descobrir todas as suas habilidades e desenvolvê-las no seu potencial máximo. Importante que quem for assistir o filme do Toy Story esteja totalmente aberto para isso. Saia de lá com uma reflexão. Papaises e mamãeses, se vocês têm seus filhos, eu recomendo muito que vocês vão com cabeça aberta, com coração aberto e tirem as lições, né, do filme e tentem aplicá-las, né, nas suas crianças. Eu creio que muito mais do que valores, caráter, educação, bons modos, eu creio que o que um pai e uma mãe pode dar também de mais valioso para uma criança é fazer com que ela abra essas comportas, né, criativas, essas comportas de habilidade, essas comportas de poder ver além. E isso vai fazer uma grande diferença quando essa criança virar um adulto. Porque quando entramos no mundo adulto, muito disso acaba sendo fragmentado. Nós nos deparamos com muitas durezas da vida, nós nos deparamos com muitas situações adversas. E eu devo dizer que uma criança criativa que sobreviveu e ainda tem resquícios na vida adulta de uma pessoa, esse indivíduo, ele consegue passar por tudo isso de uma forma um pouco mais leve. Não mais fácil, mais leve. Consegue voltar, né, para esse lugar criativo e consegue achar conforto, mesmo com toda a dureza do mundo ao seu redor. Pais, mamães, eu acho que esse é um grande presente e ensinamento que vocês podem deixar para suas crianças. Hora que brincavam e ser sinceros não é uma coisa muito difícil, né? Pega um bichinho e você fala: oi, eu sou a Pitute e eu gosto de abraços quentinhos e fofos, brinca comigo. E não é muito difícil, é uma ótima oportunidade também para vocês, papais, estimularem também a sua criatividade e ficarem próximos da sua criança. Nada aproxima dois indivíduos, eu acho que pais e mães, indivíduos são unidos também por criatividade, são unidos por coisas que fogem ao senso comum. Eu acho que pais e mães se aproximam muito dos seus filhos quando eles conseguem também abrir, né, essa caixa criativa e conseguem entrar no mundo dessa criança. Eu acho que crianças criativas se tornam adultos muito mais felizes e com uma facilidade um pouco maior para passar pelas durezas da vida e da vida adulta. Então é
isso, meus queridos, eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa foi a minha análise do Toy Story. É um filme lindo, é um filme maravilhoso. Então, a Pixar, ela acertou mais uma vez. Ela trouxe esse tema super atual da tecnologia, falando de como as crianças estão inseridas nesse meio e, por conseguinte, também seus pais. Afinal, todos nós, aliás, estamos inseridos nesse meio, toda nessa tecnologia. Mas ela meio como que virou uma chave para nós pensarmos também no que estamos deixando para trás, que também é muito valioso, é muito significativo na formação do indivíduo desde quando ele é pequenininho. Daí, pais, mães, assistam, tirem a lição. Eu torço muito para que vocês consigam criar as suas crianças de uma forma mais colorida, mais criativa no meio de tantas telas. E é isso. Um beijo e tchauzinho!